Eu quero chamar, então, à mesa o doutor Henrique Carvalhal, presidente da CBPM, que é o próximo mediador. Agradecer sua presença. Quero chamar aqui o presidente da FIEB. Atenção, empresários chineses. Esse aqui é o nossa chave no estado da Bahia para as indústrias. Por favor, doutor Carlos, se aproxime aqui à mesa. Grato pela sua ilustre presença. Quero chamar também o meu amigo Yimi Chen, que é o chefe correspondente do escritório da América Latina do People's Daily China. Eu tive a grata surpresa de publicar recentemente um artigo internacional que foi repostado pela Embaixada, pela República Popular, falando dos números, aqueles que tiverem interesse, né? Falando dos números do comércio. Contei com a ilustre ajuda aqui do nosso IEM. O nosso querido Dr. Celso de Arruda, conselheiro diplomata do Itamaraty, por favor, se aproxime. E também à mesa eu vou chamar o senhor Mr. Ma Xuefeng, que é um amigo pessoal. Cadê ele? Não estou enxergando ele aqui. Ele também vai palestrar. Está chegando, né? Bom, a gente vai começar aqui passando a palavra para o doutor Henrique. Pegue mais uma cadeirinha aqui, Lu, para ele. Para a gente poder contar com o tempo aqui. Meu querido mediador aí, por favor, coordene esse nosso tempo, porque a gente teve um atraso inicial, alheio à nossa vontade. E desejar a todos, então, um ótimo painel. Bom, mais uma vez, bom dia a todas as pessoas. Mais uma vez, é um prazer estar aqui hoje participando desse evento. E nosso tema, que será o marco dos 50 anos de relação Brasil-China, tendo como perspectiva para a transição energética, economia de baixo carbono e construção de cidades inteligentes. Então, Acácio, você realmente gosta de desafios, né? Porque um tema desta grandiosidade, a gente vai ter, né, que estabelecer os limites para que a gente possa poder não apenas construir o debate, mas também que a gente, se for possível, Fábio, a gente permitir que a plateia possa interagir, né? Sempre bom a gente receber perguntas e os nossos convidados poderem respondê-las. Então, inicialmente, eu vou passar a palavra para o nosso diplomata, né, nosso Celso de Arruda França, para que ele faça a sua exposição. O senhor terá 10 minutos para fazer a exposição, porque os 2 minutos que o senhor ouviu, que eram 12, né, como eu sou, que é bastante democrata aqui, tá? Aí esses 2 minutos eu estou confiscando do senhor para a gente deixar para as considerações finais, tá bom? Então o senhor tem 10 minutos a partir de agora. Mais uma vez, bom dia a todas as pessoas presentes na audiência. Eu havia manifestado a grande satisfação pessoal de estar aqui outra vez na SEI, sob a coordenação do Dr. Acácio, com quem já colaboramos na elaboração de um projeto PNUD, cumprimentar o corpo técnico, então, da casa e todos os demais pesquisadores e as autoridades. Eu preparei um PowerPoint, eu não sei se já está disponível. Se não, eu posso já... O assunto está bem fresco na minha memória. Que, na verdade, eu começava com a foto do então vice-presidente do Brasil, João Goulart, em Pequim, no ano de 1961. Ele fez uma viagem muito importante em busca da aproximação do Brasil com a República Popular da China, que em 61 ainda estava numa fase de consolidação interna, de projetos de desenvolvimento, e estava ainda muito longe de ser a grande potência que se tornou. Mas o Itamaraty, à época, sob a égide da política externa independente de Santiago Dantas, vislumbrou essa aproximação a despeito do contexto de Guerra Fria. Então,
nós já buscávamos essa aproximação na década de 60, mas houve um fato novo, que todos conhecem aqui, da história do Brasil, do golpe militar de 31 de março de 64, que foi feito no contexto da lógica da Guerra Fria, de uma forte corrente de pensamento anticomunista no Brasil, e que nós vemos agora eles falam cables, os telegramas internos da Embaixada dos Estados Unidos no Rio de Janeiro, em 64, dizendo claramente que precisamos derrubar o governo João Goulart. E, nesse contexto, houve um afastamento entre Brasil e China, que depois voltou a se consolidar em 74. Por isso que 74 é o ano que nós marcamos 50 anos de estabelecimento de relações diplomáticas formais com a República Popular da China, momento em que o Brasil aderiu ao princípio de uma única China, tendo Taiwan como parte integrante da República. Está aqui, então, a foto que eu havia mencionado. É essa aqui. Um pouco cortada, mas João Goulart, autoridades sendo muito bem recebido no que era, então, perspectiva de aproximação Brasil-China nos anos 60. Como eu disse, interrompidas pelo momento do regime militar, com a visão predominante anticomunista de que não poderia se aproximar, e foi revisto isso dentro. Isso que é engraçado, tem um conceito do embaixador Alexandre Parola, que ele fala da trajetória de ambiguidades defensivas do Itamaraty. Uma ambiguidade teria sido essa, porque ainda no regime militar, o mesmo que se instaurou em 64, né, nós, que eu digo, o corpo diplomático brasileiro, porque éramos 3 diplomatas de carreira à frente do Itamaraty à época, né, Mário Gibson Barbosa, depois o Azeredo da Silveira, depois Saraiva Guerreiro. E com esse fluxo de ideias definido como um pragmatismo responsável, nós conseguimos, dentro do governo, demonstrar que havia interesse na aproximação da China, e conseguimos nos libertar daquele dogma ideológico que impedia essa aproximação. Então, em 74, nós restabelecemos formalmente, lá no Palácio de Itamaraty, foram abertas embaixadas, e desde então nós temos um relacionamento recentemente fluido. O que era só uma aproximação, um gesto de amizade, foi ganhando forma nos últimos 50 anos. Então, nós temos hoje a Comissão Sino-Brasileira de alto nível, COSBAN, de concertação, que, aliás, terá uma reunião agora, no dia 6 de junho, lá em Pequim. Nossos colegas do cerimonial já estão começando a cuidar da ida do vice-presidente Geraldo Alckmin. Eu queria fazer, então, essa perspectiva histórica, porque eu servi em Pequim justamente quando estava sendo criado esse mecanismo da Comissão de Alto Nível de Concertação, e ela tem uma estrutura muito interessante, porque ela tem vários grupos de trabalho. E os grupos de trabalho da COSBAN possibilitam um intercâmbio, que os ministérios estão sempre em diálogo. Então, o Itamaraty, com o Wai Jiaobo, que é a chancelaria chinesa, o Ministério das Finanças daqui, ou perdão, da Fazenda do Brasil com finanças de lá, o MIDIC daqui com o Ministério do Comércio da China, e a agricultura, e as áreas de quarentena e de inspeção sanitária. Todas essas máquinas burocráticas dialogam permanentemente. E isso foi muito importante, porque quando nós tivemos o contexto atípico, né, de um chanceler do nosso brasileiro se referia com termos agressivos em relação à China no governo passado, isso teve um impacto, claro,
trato das autoridades de alto nível, mas não causou um grande dano, porque as comissões funcionavam, mantinham o funcionamento desse diálogo, sempre com vistas ao futuro, ao futuro da parceria. Então, vocês vejam pelos temas, nós temos projetos na área espacial, processos na área de ciência e tecnologia, todos em operação. Então, quando nós tivemos uma direção política que era, de certa forma, hostil à China, mas eu quero reforçar aqui, isso não afetou a burocracia de Itamaraty, isso foi, na minha opinião, hoje, mais um gesto para a audiência interna, o público interno. E aquelas declarações é para mobilizar a parcela da população brasileira que acreditava naquele projeto. E nós, lá na burocracia, mantivemos o trabalho e as embaixadas continuaram funcionando, então não houve esse afastamento tão grande. Mas, mesmo assim, a visita do presidente Lula no ano passado, visita de Estado à China, teve o caráter de relançamento. Mesmo até para desfazer dentro do Brasil essa concepção equivocada, né, de que ainda nós vimos nas redes sociais algumas manifestações contrárias à China por algum motivo, um sentimento, digamos, anti-chinês, que muitas vezes vem de fora também. Se vocês observarem o que acontece nos Estados Unidos, vocês vão ver que parece haver uma reprodução aqui dentro de algo que não é típico do Brasil e não corresponde ao pensamento dominante em Brasília. Mas existe, e eu acho que é importante, então, colocar esse item de relançamento para deixar claro que aquele breve período de hostilidade ficou para trás. A COSBAN, então, como eu disse, vai se reunir agora no dia 6 de junho e vai discutir a implementação desses novos planos estratégicos para a parceria bilateral. O elemento, como eu disse, de fazer a máquina burocrática funcionar em troca de documentos, de propostas de acordo, nessas várias áreas, inclusive na área de educação e de cultura, promoção de turismo. Eu quero dizer aqui que a SEI está inserida, né, nesse debate pela parceria que tem com o Shandong. É o que se busca com esse grande esforço diplomático bilateral de manter a agenda da COSBAN cada vez mais consolidada. Eu também queria saudar a abertura do Instituto Confúcio na Universidade Federal da Bahia como gesto importante para essa parceria. E, como havia prometido, eu só tenho 10 minutos, eu queria falar um pouco do tema dos investimentos. Claro que um dos... eu diria que dentro do Itamaraty, nós temos interesses no campo econômico e financeiro, de atração de investimentos chineses para a nossa infraestrutura, da cooperação, já está esgotado o meu tempo, e de aumento de diversificação da nossa pauta de exportação. Nós estamos em conversa com a cooperação espacial, mas eu vou avançar um pouco para chegar logo aqui. Educacional, destacaria outra vez o intercâmbio, né, mobilidade acadêmica entre universidades. Quando eu estive, alguém mencionou Elias Jabbour, acho que foi secretário estadual de Trabalho, que é um especialista em China. Quando eu estive em Beijing, ele era um estudante do mestrado. Isso foi em 2005, 2006. Ele estava começando a se encantar pela China e hoje ele se tornou uma grande referência de estudos e publicações nessa área. Ele foi de uma bolsa do Ministério da Educação da China que viabilizou a ida dele para lá. E cultural, é isso aqui que eu queria encerrar. Um depoimento pessoal. Eu estava no distrito de Dashanzi, que é no quarto anel, muito conhecido pela arte, né? Pelas galerias de arte. É lindo, o distrito que era industrial e os galpões foram transformados em galerias de arte. E eu fui para ver quadros, né, objetos, e ouvi tambor tocando, que parecia algo com samba reggae da Bahia. Então eu me aproximei, vi o grupo fazendo um esforço para imitar o Olodum, é o Sambeja, esse grupo, e eles
por força do governador Jacques Wagner, que se sensibilizou, veio e tocou aqui no Carnaval da Bahia. E eu conheço pessoalmente as integrantes que voltaram para Beijing e falaram: eu quero morar na Bahia, eu quero saber como que eu posso morar na Bahia, porque só com 4 dias aqui ficaram encantadas e querem voltar. Então, é o que eu pude fazer, estou aberto às perguntas no final. Muito obrigado. Obrigado, doutor Celso de Arruda França. Eu vou passar agora, ainda seguindo a linha da questão diplomática, das relações diplomáticas entre Brasil e China, o senhor Yiming Chen. Ele é chefe e correspondente do escritório da América Latina do People's Daily China. 尊敬的田敏总领事，各位来宾， Senhora Cônsul, 尊敬的阿卡西奥院长，各位来宾，大家 excelentíssimo 好。 seu diretor-geral Acácio, 应巴伊亚洲社会经济研究院的邀请， e 再次 a 来到美 convite 丽的桑巴古乡萨尔瓦多市。 da CEI, eu estou participando novamente nesse segundo fórum 去年5 de 月，作为 cooperação 人民日报社拉美中心分社记 China-Brasil. 者，我有幸第一次 eu como 造访这座 jornalista 融多元文化于一炉的历史名城，采访首届 eu pude 中国 participar, 巴伊亚洲 visitar 合作论 várias 坛。 萨尔瓦多，巴西的 várias 第一任 cidades 首 e 都， participando de 以它 várias 的奔放和 atividades. 活力给我留下 Eu, 深 quer 刻 dizer, 而 a 美好的 cidade 第一印象。 de Salvador, o estado de 在我看 Bahia, 来， me 这种奔放和 impressionou 活力 muito. 体现在首届论坛上各界嘉宾的热烈讨论，体现在论坛间隙主办方为来宾精心准备的富有浓郁地方特色的桑巴舞表演，体现在我们应邀考察卡马萨里工业园和阿拉图港时感受到的蓬勃 E 生机。 no Porto de Aratu também eu 去 pude 年论 conhecer 坛闭幕式之后， a 阿卡 vitalidade. 西奥院长 Lembro-me claramente de que, após a cerimônia de encerramento do fórum no ano passado, o presidente Acácio e vários empresários chineses conversaram sobre as perspectivas brilhantes de cooperação entre a China e a Bahia na plataforma 迎着大西洋的宜人海风， desse local. E tive a honra de participar desse diálogo do privado. Diante da brisa agradável do Oceano Atlântico, conversamos sobre a expansão dos projetos de cooperação em energia eólica entre China e a Bahia, os trechos mais o trecho mais oriental da ferrovia leste-oeste do Brasil, com 126 quilômetros, que será inaugurado em breve, a fábrica de carros elétricos da BYD a ser construída em um parque industrial de Camaçari. 项目投产仪式在萨尔瓦多市举行。去年7月3日，中企参与建设的巴西东西铁路 在最东端巴伊亚州伊列乌斯市开工，卢拉总统 e também naquela ocasião conheci o Porto de Ilhéus, 10月9日， em 中国 que 新能源汽车 o 企 presidente 业 Lula 雅迪 participou 在 da 卡马萨里 inauguração 市举行 da 了 ferrovia 新生产 leste-oeste. 基地奠基仪式。 E 在巴伊 também 亚洲和中国的合作中，作为中国第一大报的人民日报 BYD 始终积极参与。 realizou 翻开人民日报或登录它 a 的 pedra 新 de 闻平台 lançamento na 刚才我 cidade de 提及 Camaçari. 和未提及的巴伊亚洲与中 O 国的 estado 务 de 实合作 Bahia, 成果， a 体现在一篇 interligação 篇 de 见证历史的新闻报道之中。 Centro-Sul e 许 Nordeste do 多是 Brasil. 人民日报社拉美中心分社 É 的 um 同事们发 entrocamento 自现 chave 场的报 de 道。 multimodal marítimo, 在我们的现场报道中， terrestre 卢 e 拉总统 aéreo. 表示，建设一 E 条 por 连 muitos 接 anos, 东西的铁路， os 是巴伊亚洲人民长久以 os 来的愿望， governadores do 可以 estado 产生 têm 更多就业， enfatizado 也推动经 relações 济 com a 增长。 China. 在我们的现场报道中 E，olhando o Diário do Povo, 风电项目的投 sendo 产运 que 营将助力 o 巴伊亚 principal 洲建立 jornal da 清洁 China, 能源矩阵，加 os 快能 senhores 源转型。 conseguem 在我们 visualizar 的现场报道中， claramente em todos os 中广 anos 核巴 nós 西 temos 能源控股有限公司安全质量环境部经 publicado 理 atividades 地指着耸立在巴伊亚洲 dos 绿色 frutos de 丛林中 parceria 的 da 一 Bahia 座 com a 白色 China. 高塔，骄傲地对5岁的女儿说 Quer dizer, esse 妈 é 妈的 meu 工作 orgulho. 就是管理这些风电
eu 风力 estou 发电机 muito，orgulhoso 让他们能 em 够提供清洁能源，帮助大家点 presenciar 亮 de 家 que 里的灯。 uma certa mãe que estava 在我们 falando 分社，一位 orgulhosamente 年轻记 que 者 a 撰写 mãe 的散 é 文 a 《奇妙萨尔瓦 gerente 多》中，读 dessa 者看到 estação 蔚蓝的 eólica. 天空、湛蓝的大海， E 还 nós, 有明 aqui 黄 nós 色的 podemos 拉塞达 enxergar 观光电 o 梯， céu 以 azul 及阿西 e 音 pela 乐巴西 pela 战 paisagem 和音乐之城博物馆。 e também nós 去 possamos 年论坛之 contemplar 后， o 我 Museu de 与阿卡西 Música 奥院长的那 e 次平 no 台 ano passado 对谈中提出一项建议， na 邀请他 conversa 作为专家 dessa 为《人民日报》 plataforma de 撰写一 fórum 篇评论文章。 ele escreveu 与其他 um 许多 artigo 巴伊亚洲 no 中国 Diário 务实合作项目 do Povo 取 da 得 China 令人欣喜的进展一样，这项提议也已经 e 变成现实。 levantou várias 今年 propostas 4月16 de 日，阿卡西奥 cooperação. 院长的署名文章《巴西 E 和 esse 中 ano, 国 com 升级 certeza, 合作的潜力巨大》 刊登在《人民日报》上。在中国和巴西即将迎来 focar 建交50周 nos 年之际， artigos em que 这篇文章 o 通过 diretor 全面 geral 盘点 Acácio 中国和巴 está 伊亚洲的 publicando, 务实合作成果，凸显了包括地 mostrando 方合作在内的中巴 o resultado 全方位合 da 作为两国 cooperação 人 entre 民带 Bahia 来 e 的 China. 实实在在利益，并以充足的论据表达了对中巴合作拥有巨大升级潜力的信心。 e também 文章的普语版 demonstrando 发表在人民日报 a 普语频道 confiança 和人 na 民日报社 parceria 普语 entre X 账号 a 得 China 到 e a 诸 Bahia. 多点赞评论。中国驻巴西大使馆和驻里 e 约总 também 公 a 馆普语 embaixada X 账号相继转退。 chinesa no Brasil 正像巴伊亚 também 洲 está 与中 dando 国的 muita 合作是中国与 importância 巴西 nos 乃至整个 artigos 拉美地区合 sobre o 作的作用 Brasil. 一样，人民日报对巴伊亚洲的 e 报 o 道 Diário do 也 Povo 是中巴合作整 tem 体报道的 refletido 有机组成 essa 部分。 ênfase 人民日报创立 de 于 importância 1948年6月15日，它不仅拥有一张中国最具权威性和 e 影响力的报纸， em 而且已成为 1948 que foi 拥有 fundada 期刊、 o Diário 网 do 站 Povo 等10多种载体的 e 新型 não 主流 somente 媒 hoje em 体。 dia é 目 um 前，人 jornal, 民日 mas 报日 também 均发 é 行 uma 量达到350 multimídia. 多万份， e 包括新媒 nós 体平 temos 台在内的综合 milhões 受众 de 超过 leitores ao 15 redor 亿 do mundo. 人民日报 em 社 diversas 在 línguas. 世界拥有39个国外分社，其中 E 包 nós 括 possuímos 7个国外 39中心分社。 sucursais ao redor do 2013 mundo. 年，人民日报社将拉美中心分社设于巴西第2大城市 A 里约热内卢。 Diário do Povo 目 fundou 前有 o 5名 sucursal da 常驻记 América 者 Latina. ，3名巴西籍雇 E 员。 atualmente 此外， nós temos 3人民日报 jornalistas 社在墨西哥 brasileiros. 城布宜诺斯艾利斯设有分社。 E também nós temos outros sucursais 面对中拉合作不 na 断增 cidade 强 do 的势 México 头， e 我们 em 需要在已 Buenos 经 Aires. 建立起来的政治、经济、人文联 nós 系的基 precisamos 础上更进一步，在双方人民心中 enfatizar cada 培 vez 育 mais 更多 as 对彼 nossas 此的认知 parcerias 和理 com 解 o povo da， 而 América 这 Latina. 正是媒体可以发挥作 Essa é 用 a 的地 nossa 方。 função 人民日报 da 社拉美中心 mídia. 分社多年来 de 通过现 de 场报 procurar 道、新闻 realizar 视 o 频以 intercâmbio 及邀 entre as 请各 nações. 国政要、专家学者撰写专栏文章 E 等方 nós 式， temos 全方位 diversos 多层次 artigos 宽领 publicados 报道中巴务实 pelos 合作。就像邀请 especialistas 阿卡西奥 estrangeiros. 院长撰写评论文章 Assim 一样， como 我们每年采 o 访 seu 的驻在地 Acácio 区各 e 界人士 outros 达到150多 especialistas 人 têm 次，邀请 publicado 学者、 nos 驻外 nossos 大 jornais. 使撰写评论文章30多篇。 就 Foram 像 mais 与 de 巴伊 30亚洲社 artigos, 会经济研究院的密切合 assim 作一样 como，o 我 artigo 们 da 与 SEI. 巴西瓦加斯基金会以及 e 巴西 também 有影响力的财经类报纸 nós 《商业观察 tivemos 报》 a parceria 等 com 主流媒 Fundação 体建立 Getúlio 了固定 Vargas 联系，形成就中拉、中巴合作问 e 题与相 procurando 关学 ser 者 o 媒体知 intermédio 识交流沟 entre 通机制。 os órgãos e as 尽管包 mídias 括人民 entre 日 os 报 dois 社 países. 在内的中国媒体近年来纷纷在拉美 E 这片土 diversas 上 mídias, 拓 não 展报道 só 力量 o。nosso 但 jornal, 拉美许多的 o 朋 Diário 友 do 告诉 Povo, 我， mas 当地 também 媒体 muitas 关注 outras 或采用 mídias 中国 também 主流报 têm 媒体的报道 enfatizado 还不是很多。 nas publicações 22年9月，拉美 brasileiras. 中心分社与巴西当地传媒公司联合推出零时差普语视频专区， E também 一直 nós 推 temos 送 a 几十 edição 部 em 人民日 português. 报原创短视频， Nós 让受众 estamos sempre 及时了解 publicando os 发生在 artigos 中国的大事小 ao 情。 vivo. 此外，我们也 sem 欢迎各位 diferentes 通过关 fuso 注人 horário 民 de 日报 11 horas. 在互联网上的普语频道和海外社交媒体平台， E 了解 as 我们 nossas 对中拉 edições、中巴， em 包括 português 中国与巴伊 e 亚洲 nossas 务实合作的 edições 报道。 na língua chinesa 巴 em 西是 diversos 第一个 países 同中 têm 国 se 建立战 conectado 略伙伴关系的发 mutuamente. 展中国家。
2024年，中国 E 和 nós 巴西 estamos 两国人 entrando nas 将 mídias da América 见证 Latina, 两 nos 国建 países 交50周年、 em 中 desenvolvimento. 巴高层协调与合作委员会成立20周年等重要时刻。 E também 人民日报 no 社将 ano 拉美 passado 中 nós 心 já 分社设在巴西里 tivemos 的热内卢， reportagens 体 sobre 现了人民日报 20和 anos 它 de 的受 Portugal. 众对巴西这个金砖国家 E 和未 também 来之国的高 reportando 度 sobre 重 a 视。 visita do Lula 作 na 为东西 China. 半球最大的发展中国家 Nós somos 和 ambos 重 os 要 países 新兴市场 de 国家， importância nos 中国和巴西都处于发 hemisférios 展关键期， leste e 都 oeste. 以人民对美好生活 Nós 的向往 temos 为 que 共同追求。 enfatizar 在迈向现代化的过 o 程中， benefício às nossas 共同的 populações. 理念、共同的追求，为 Pois 中巴 nós 两 temos 国 os 务实 mesmos 合作 ideais. 带来重要机遇。 Nós temos 而让中巴两 o 国人民 desejo 心 de 心相 realizar 印， nossas 是 parcerias. 两国媒 Pois 体人 os 的时代使 corações 命。 das nossas 我和我的 populações 同事们 estão 愿积 coincidentes. 极承担这一重要使 Eu 命， desejo 而这就是我 ca- 此时此刻应邀 encabeçar 站在 essa 本届 responsabilidade. 论坛的讲台上， É 想 por 要 isso que 表 eu 达的心 gostaria 声 de 和传递的 desejar o 信息。 sucesso desse 祝论 fórum. 坛圆满成功，谢谢大家。 Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Mr. 非常感谢。 Agora que nós tivemos a oportunidade de ouvir duas brilhantes apresentações acerca dessa questão mais da diplomacia e da integração 我们 cultural, 我们现在我们有 eu queria 听到了 inclusive 许多的，就是有关于 falar para 文 o 化 nosso 方面的、 querido 外交 diplomata. 方面的，还有媒体方面的 O governo da 信息。 Bahia 那么我们 montou, 百叶州 junto com o Consulado 以及 Econômico do Rio de Janeiro, 以 comitê 及这个 para o 中国驻 desenvolvimento das 里约热 atividades 内 de 卢的 mineração. 总领馆， É 我 composto 们 por 3 empresas do governo, 3 empresas chinesas e 3 representantes do governo da Bahia. Então, tem uma experiência bastante exitosa. Dr. Acácio faz parte também do comitê, assim como estou vendo aqui o Jim, que é o CEO da Sul-Americana de Metais, e o representante da CITIC também, que fazem parte desse comitê. Então, ao final, a gente pode trocar algumas ideias acerca de como a gente pode participar esse comitê, né, da subcomissão que trata de mineração ali, que eu percebi no Ministério, né? Então, para a gente poder ajudar nesse comitê, nós teremos todo o interesse, todo o prazer, até em passar algumas informações do que nós já vemos produzindo. E abordando, já introduzindo esse tema, já que a gente está falando de diplomacia, mas vamos falar de economia também, né? Vamos falar das perspectivas de desenvolvimento econômico a partir das relações comerciais, do que a gente pode atrair de investimento. É óbvio que a China, em função da sua população, se torna um mercado interessante para qualquer país do mundo, mas a China hoje expande não apenas aquele crescimento econômico interno, né, surpreendente. Há pouco, salvo engano, a Consuleza falou que esse ano já cresceu 5% em comparação ao PIB do ano anterior. Então, mas a China hoje também começa a avançar, né, para um investimento em outros países, fazendo com que esse investimento possa levar sua tecnologia, né, seu desenvolvimento para outros polos, outros mercados, e dessa forma a China poder criar, né, uma presença na economia mundial de uma forma mais dinâmica e de uma forma mais significativa. Então, gostaria de passar a palavra para meu querido amigo, Dr. Carlos Henrique Passos, que preside a FIEB, né, que é a Federação das Indústrias do Estado da Bahia. Bom dia a todos. Queria cumprimentar aqui meus companheiros do painel, na pessoa do Acácio, do Carvalhal. Em nome de vocês, cumprimento a todos, as demais autoridades aqui presentes. Na verdade, foram colocados 2 temas para nós conversarmos aqui, e são 2 temas ricos e de muito interesse nosso, enquanto indústria da Bahia, enquanto economia da Bahia, né? O primeiro tema, ele trata da perspectiva para a transição energética, economia de baixo carbono e construção de cidades inteligentes. Eu disse que é o segundo tema. Mas ficando nesse primeiro tema, que é da transição energética, da economia de baixo carbono, que eu acho que é um tema por demais contemporâneo, né, de toda a sociedade. Nós aqui estamos agora aqui no Brasil convivendo com esse problema no Rio Grande do Sul, e não há como dissociar esse problema
da sustentabilidade do planeta, e a sustentabilidade do planeta que impõe a todos nós a visitar, conhecer o que cada um no seu setor pode fazer para que nós tenhamos um ambiente climático mais estável, com menos problemas como esse que nossos irmãos do Rio Grande do Sul estão convivendo. E nesse ponto, quando se fala de baixo carbono, a indústria sempre está presente. É na indústria que se espera e que tem a perspectiva da modificação da emissão de carbono, e com isso tenhamos menores reações da nossa natureza. Por falar nisso, nós estamos aqui na Bahia, num estado abençoado, né, porque a Bahia tem uma matriz energética bastante favorável, né? Nós temos uma matriz energética que tem na sua base sustentável, através da energia hidráulica, energia eólica, energia solar, mais de 90% do nosso consumo de energia. Então, nós temos, e com o crescimento que temos visto na produção de energia renovável, logo a Bahia estará com uma matriz energética essencialmente verde, essencialmente sustentável. Então, poderíamos dizer que a Bahia teria cumprido o seu dever de casa, mas não é bem verdade. Nós ainda temos muito a fazer, temos muitos desafios a enfrentar, inclusive no desafio ajudar não só ao Brasil, mas também ajudar ao mundo, né? Eu tive, na semana passada, a oportunidade de participar de uma missão do Consórcio Nordeste, que é formado pelos governadores dos estados do Nordeste, a Europa, e lá participamos de alguns eventos onde todo esse tema aqui foi tratado, foi exposto, foi visto, foi discutido, e esse é um problema e é um tema mundial. E dentro dessas discussões sempre tem a perspectiva do Brasil, e especialmente do Nordeste, poder contribuir para o enfrentamento do desafio da descarbonização do processo industrial e da substituição da matriz energética que não seja limpa, né? E, claro, falamos disso através de diversas formas, né? Uma forma, talvez esperada por muitos, é a produção de energia aqui no Brasil, que se daria e pode se dar através da produção do hidrogênio verde, a partir da eletrólise da água, utilizando-se da energia verde, solar ou eólica, para uma possível exportação para o mundo todo. Mas foi lugar comum em todos esses encontros, por todos os governadores que estavam lá presentes, a nossa expectativa de ser mais do que isso, de deixarmos de ser apenas um exportador de commodities e sermos também produtores de insumo, de produtos verdes. Ou seja, atrair também aqui para a nossa região plantas industriais que possam se utilizar dessa matriz energética limpa para podermos agregar valor e, a partir daí, gerar também renda, emprego, produção, economia para o Nordeste em especial, que todos sabemos que enfrenta fatores de desigualdade regional comparado a outras regiões do Brasil e ainda muito mais em relação a outros países do mundo. E é nesse contexto que eu entendo que esse encontro com a China, com a economia da China, nos traz uma expectativa de poder trazer aqui para a Bahia a tecnologia, os investimentos que possam fazer e possam aproveitar essa potencialidade que a Bahia tem na produção de energia verde. Temos já um início feito, né? Porque além da questão energética, nós temos a questão do combustível. E já recebemos aqui, como foi dito, a chegada da BYD, que vai, com certeza, ser uma ponta de lança muito importante na transformação da indústria automobilística brasileira. Aliás, já está sendo, né? Embora ainda não produzindo aqui, ela já provocou uma verdadeira revolução, uma verdadeira multiplicação de investimento da indústria automobilística, que já está presente em outros estados, na busca de soluções que possam gerar competitividade
em relação a essa plataforma. Mas a própria BYD, ela não vai, como tem dito, se contentar em produzir veículos movidos a eletricidade. Ela também se propõe a desenvolver veículos híbridos que vão se aproveitar de uma outra potencialidade que o Brasil tem, e aqui a Bahia tem muito em especial, que é a possibilidade de produzir biocombustíveis sem nenhum prejuízo à nossa missão de abastecer a cadeia alimentar do mundo. Então, nós enxergamos nessa parceria Brasil-China a possibilidade de fortalecer a nossa indústria e, através desse fortalecimento, melhorar as condições econômicas do nosso Estado e da nossa população. O outro tema que me foi colocado é o tema das cidades inteligentes. Esse é um desafio extremamente importante, porque nós estamos falando não de planejamento urbano para fazer novas cidades. Nós, na verdade, nós já temos as cidades, e essas cidades requerem uma melhoria de qualidade de vida da nossa população, que passa certamente por os requisitos, os conceitos de uma cidade inteligente, principalmente na questão da transparência, na questão dos recursos digitais para permitir à nossa população estar muito mais conectada com as soluções que permitem uma melhor qualidade de vida, além, claro, de superar os gaps que nossa população tem, quer seja no déficit habitacional, quer seja através da infraestrutura, e certamente a tecnologia, a produção em escala, tem esse papel de aproximar essa necessidade que nós temos de termos uma melhor qualidade de vida com a nossa capacidade econômica de poder comprar esses produtos. Eu atuo no setor da construção civil, especialmente no setor da habitação de interesse social, e sei, mais do que ninguém, a necessidade e a importância da tecnologia para que se aproxime cada vez mais o custo dos produtos à capacidade de compra da nossa população. Claro que já houve muitos avanços. O programa Minha Casa Minha Vida, liderado aí pelo governo federal, a partir ainda do outro governo, o governo anterior do presidente Lula, ele já fez diversos avanços e diversas vitórias. Porém, ainda temos um déficit habitacional muito acentuado, e ele pode sim ser superado a partir da tecnologia, da produção em escala, da produção industrial, que a gente possa sair de uma construção civil laboral, manual, para um processo mais mecanizado, mais estudado, mais planejado, que possa se reduzir os desperdícios e, com tudo isso, oferecer produtos de qualidade e que eles possam efetivamente poder ser absorvidos pela nossa população. E, nesse ponto, também trazemos aqui e conclamamos a indústria chinesa para nos associar. Nós temos aqui prestes a iniciar um grande investimento da indústria chinesa, que é a construção da ponte Salvador-Itaparica. É um marco para a construção civil brasileira, e eu acredito, como eu já tenho tratado com o representante do consórcio, que é uma oportunidade ímpar para que essa construção deixe um legado à nossa construção civil através da transferência de tecnologia, da transferência do controle tecnológico de uma construção de uma obra que é desafiadora para a nossa engenharia, mas que isso possa, sim, ser não só enquanto produto, enquanto obra, mas sim dentro do seu processo industrial, contribuir para a melhoria da qualidade da nossa economia, dos nossos agentes econômicos e, acima de tudo, da nossa população. Então, muito obrigado e um bom dia a todos. Obrigado, doutor Carlos Henrique. Eu queria, antes de passar a palavra para o próximo orador, dar um testemunho da felicidade que eu tenho em poder estar num governo que comunica-se e que constrói uma só linguagem, mas que também tem a condição de ter uma parceria com a sociedade civil, a exemplo do que a FIEB vem fazendo com o governo da Bahia. Não é à toa, o doutor Carlos acabou de anunciar, estava presente numa missão ao lado do nosso governador Jerônimo Rodrigues, porque nós entendemos a necessidade da gente estreitar essas relações para o desenvolvimento, para o bem-estar do povo. E, por outro lado, eu queria dizer que o doutor Carlos, que é empresário, ele mesmo acabou de pontuar,
é, acima de tudo, um militante para o desenvolvimento da indústria. Independente do setor que ele atua, eu vejo nitidamente o seu desejo, a sua vontade de poder fazer com que a FIEB cumpra esse papel, que o Senai Cimatec avance, né, que o SES, enfim, todos os setores que estão envoltos na preparação da nossa sociedade para esse momento de crescimento, de desenvolvimento. Então, parabéns, e saiba que o governo da Bahia sempre estará ao lado para que a gente possa caminhar rumo a esse desenvolvimento. Eu queria, antes também de passar a palavra, informar o seguinte: nós vamos, ao final, abrir para três perguntas da plateia, certo? Respeitando as culturas, falar para os baianos que não é para fazer uma tese, né, para falar, né, sobre uma tese, para depois querer fazer uma pergunta no final, mas antes querendo defender uma opinião. É pergunta mesmo, tá? Acho que gostaria que vocês pudessem formular. Vamos abrir para 3 pessoas, porém, todos aqueles que queiram fazer perguntas, vocês poderão fazer em seguida, mandando através do e-mail da SEI. Esse e-mail será encaminhado a cada um dos palestrantes aqui presentes, e dessa forma eles responderão, vocês receberão naturalmente as perguntas e o diálogo para que a gente possa construir opinião, possa avançar. A metodologia vai ser assim: os 3 primeiros que se apresentarem, as meninas que estão ali, por favor, se apresentem, elas levarão o microfone, mas eu peço mais uma vez, se formule em 1 minuto, porque nós já estamos com o horário bastante avançado. E vamos passar a palavra agora a Mr. Ma, que irá fazer o seu pronunciamento, ele que é o CEO da CITIC Construção do Brasil. A CITIC é uma empresa também que faz parte do consórcio que eu havia mencionado anteriormente. velho amigo, a senhora Acácio, e excelentíssimos senhores da delegação de Shandong, e todos os amigos presentes. Eu sou proveniente da CITIC Construções. Eu estou muito contente, muito prazer de poder encontrar com os senhores aqui hoje. Eu gostaria de compartilhar com os senhores sobre a nossa empresa no estado de Bahia, o que nós temos feito pelas quer dizer, cidades inteligentes, né? 智慧城市呢是一种利用先进技术来提高城市运行效率，促进经济发展和改善居民生活质量的城市。它不仅涉及到城市基础设施的建设，还包括智慧交通、智慧环保、智慧医疗、智慧安全等多个领域。而智慧住宅呢，作为智慧城市的 重要组成部分，可以提高居民生活的舒适度、安全性和便利性。巴西和巴伊亚州智慧城市建设的前景非常广阔，政策支持、技术创新、市场需求和合作机会都为智慧城市的建设提供了有力的保障。未来，相信巴西和巴伊亚州 将会继续推进智慧城市建设，不断提高城市的智能化水平和服务质量，为居民创造更加宜居、便捷、绿色、安全的城市环境。同时，巴西的智慧城市建设也将成为全球智慧城市的发展提供有益的借鉴和启示。下面呢，我想分别谈谈智慧城市的整体规划 和智慧住宅的建设。 Eu gostaria de compartilhar com os senhores sobre as construções inteligentes e habitações inteligentes. 智慧城市的整体规划
智慧城市的整体规划是智慧城市建设的第一步， Então, o planejamento geral da cidade inteligente é o primeiro e o mais importante passo na construção de uma cidade inteligente. Ele não só se relaciona com o futuro de desenvolvimento da cidade, mas também a qualidade da vida dos residentes, né? Me desculpe, eu não estou localizando, coincidindo o meu PowerPoint em chinês com português. A construção de serviços públicos e urbanos é a parte importante da construção de uma cidade inteligente, e incluindo a construção de instalações de serviços públicos, como educação, saúde, cultura, etc. E essas instalações precisam ser integradas à infraestrutura de informação da cidade inteligente para formar uma cidade completa de serviços públicos. A construção de residências inteligentes, utilizando a tecnologia avançada, nós precisamos pensar também sobre o verde, sobre a distribuição populacional e as características funcionais de cada bairro. 城市公共服务建设，城市公共服务建设是智慧城市建设的重要组成部分，包括教育、医疗、文化等公共服务设施建设。这些公共服务设施需要与智慧城市的信息化基础设施相结合，形成完善的公共服务体系。第二个点呢，就是智慧住宅的建设。智慧住宅是指利用先进技术实现住宅智能化，提高住宅的生活舒适度、安全性和便利性。智慧住宅建设不仅可以提供居民的生活品质。A construção de moradia inteligente não só pode melhorar a qualidade da vida dos moradores, mas também um componente importante da construção de cidades inteligentes. 智能家居系统包括智能门锁、智能灯光、智能窗帘、 o sistema de casa inteligente inclui fechaduras inteligentes, iluminação inteligente, cortina inteligente, eletrodomésticos inteligentes, entre outros, para realizar as funções de controle remoto, controle automatizado e controle de voz. 智能安防系统，智能安防系统包括智能门禁。 E também sistema de segurança inteligente. O sistema de segurança inteligente inclui controle de acesso inteligente, monitoramento inteligente, alarme inteligente e outras funções que permitem proteção e monitoramento remoto. O sistema de segurança inteligente pode melhorar a segurança das residências e fornecer um ambiente de vida mais tranquilo para os moradores. O sistema de monitoramento ambiental inteligente pode monitorar indicadores ambientais como temperatura, umidade, qualidade, etc. E sistema inteligente de serviços comunitários pode implementar funções como comunidade inteligente, estacionamento inteligente, entrega inteligente, etc., fornecendo serviços comunitários mais convenientes para os residentes. O sistema inteligente de serviço comunitário pode melhorar a qualidade de vida dos residentes e promover o desenvolvimento harmonioso da comunidade. Em resumo, o planejamento global da cidade inteligente e a construção de casa inteligente são processos difíceis e complexos de requer a colaboração conjunta entre o governo e empresas e residências.
首先呢，请允许我简单介绍一下 Então, e permita-me apresentar primeiramente sobre a situação da CITIC Construções. A CITIC Construção é uma empresa de construção internacional pertencendo ao grupo chinês CITIC. CITIC. A sede localizada em Pequim, China, e tem sido classificada entre as 50 maiores empresas internacionais no ranking de 225. E atualmente a CITIC Construções possui 30 filiais em todo o mundo, incluindo a Ásia, a Europa, África e América do Sul, com mais de 20 mil funcionários e seus negócios abrangentes de vários setores, incluindo imóveis, infraestruturas, recursos minerais, energias e meio ambiente e finanças. 于2004年进入到巴西的。A CITIC Construções entrou no Brasil no ano de 2004. Naquela época nós construímos uma usina termoelétrica no Rio Grande do Sul e tivemos apoio do próprio presidente Lula. E ele participou da inauguração, do lançamento de pedra fundamental da usina. 去为我们的项目进行了奠基仪式。可以说，我们中信建设在巴西的发展离不开 Ou seja, nós podemos dizer de que a CITIC Construções está intimamente ligado com o grande apoio do presidente Lula. O papel da CITIC Construções é através com o acelerado processo de urbanização global e o Brasil sendo o principal país da América Latina e está promovendo os projetos de cidade inteligente. Então, essa é a força eletromotriz dos nossos projetos. 巴西政府决定推动智慧城市的建设，中信建设也将积极参与其中。 O governo brasileiro está procurando acelerar o desenvolvimento de cidades inteligentes. E a CITIC Construções veio em encontro aos projetos brasileiros. E nós estamos focados nos planejamentos das construções inteligentes da Bahia. 积极推动城市基础设施的 Com certeza nós estaremos promovendo ativamente 实现互联互通，提升城市的运行效率和智慧化水平。同时，我们也注重城市公共服务设施建设，为城市居民提供更好的教育、医疗、文化等公共服务。 其次，中信建设将注重智慧住宅建设，为巴西和巴伊亚州居民提供 更为智能化的住宅环境，我们将关注居民的需求和体验，注重智能家居的系统的设计和开发，将传感器、控制器、通信器件等技术应用于住宅中，实现居民的舒适度和安全性和便利性。同时，我们也注重建筑 节能和环保，提高住宅的能源使用效率和生态环保水平。再者呢，中信建设将继续推动科技创新和管理创新，积极探索智慧城市建设的新模式和新思路。我们将与巴西政府、巴伊亚州政府，还有一些企业、学术界密切合作，共同推动 智慧城市的建设，为巴西和巴伊亚州的发展和人民付出做出更大的贡献。 cada vez mais as contribuições do Estado de Bahia e para o benefício das populações. E em segundo lugar, CITIC Construções dará importância à construção de residências inteligentes, fornecendo um ambiente residencial mais inteligente para
para os brasileiros. Vamos nos concentrar nas necessidades e experiências dos residentes, enfatizando o design e desenvolvimento dos sistemas das casas inteligentes, aplicando tecnologias como sensores, controladores e dispositivos de comunicações. Estaremos promovendo a inovação tecnológica, gerencial, explorando ativamente novos modelos e novas ideias. E as casas inteligentes são uma parte importante de construção das cidades inteligentes. A CITIC Construções tem aprimorado ativamente de vários projetos. E utilizando tecnologia de controle cada vez mais inteligentes. E também nós estaremos enfatizando as características de economia de energia e suas funções ecológicas, contribuindo para a sustentabilidade. Por fim, em resumo, na planificação global da cidade inteligente e construção de casas inteligentes, a CITIC Construções continuará a aderir ao seu valor central de tecnologia avançada, excelente qualidade de serviço supremo e promovendo constantemente inovações tecnológicas e gerenciais, contribuindo ativamente para a inteligência da cidade e a felicidade dos habitantes. Ao mesmo tempo, continuaremos desempenhar nossa vantagem e papel empresarial. Embora nós estamos somente falando sobre algumas linhas de pensamento sobre Smart City, Smart Residências, porém, nós também temos participações em construções de portos e aeroportos. E com certeza nós poderemos estar contribuindo cada vez mais aos nossos apoios à infraestrutura da Bahia. E eu desejo que a Bahia esteja cada vez mais sucesso, cada vez mais feliz. Obrigado. Obrigado, Semar. Tem uma coisa que é uma identidade entre os povos, tanto do Brasil como da China. Quando dá hora do almoço, a gente tem que encerrar, né? Então, eu vou mais uma vez pedir para as 3 pessoas que formularão perguntas que sejam bastante objetivas, porque ao final eu devolverei os 2 minutos que eu havia tomado de cada palestrante para que eles possam responder e fazer as considerações finais. Caso uma das perguntas não tenha sido respondida, como a todos os outros, essas perguntas serão respondidas através de e-mail, né, que será encaminhado pela SEI, tá? Então, vamos lá, quem é que queria fazer alguma pergunta? A senhora? Por favor. Não fique... Se a senhora puder levantar a mão melhor. Tem um lá no fundo. Ok. Pronto, já foram os 3, tá? Oi. Por favor, se identifique, tá? Bom dia. Graça Torreão, da SDE. Eu gostaria de saber, considerando as condições de ocupação, especialmente a ocupação urbana, e das condições socioeconômicas da nossa população, qual é a proposta de investimento, a proposta concreta de investimento para transformar em cidade inteligente? O que consiste esse projeto de cidade inteligente para uma situação como a nossa, de ocupação muito desordenada, de uma condição socioeconômica de baixa renda? Ok, obrigado. Na verdade, tinha um rapaz aqui que pediu primeiro e uma... É você mesmo, pois não? Bom dia a todos, me chamo Leonardo Mota, sou morador aqui de Salvador. Queria fazer uma pergunta direcionada à mesa, mas relacionada à questão das cidades inteligentes. Como transformar, né, a realidade dessas populações? Eu, nascido e criado no bairro da Liberdade, um bairro periférico aqui da capital, sei que
é difícil assim, até pensar em conceito de cidade inteligente naquele bairro. Mas como é que o governo da Bahia, juntamente com o consórcio e também com empresas chinesas, pode estabelecer um novo conceito de cidade inteligente, mas que possa trazer tanto tecnologia, quanto segurança, quanto mobilidade para as populações carentes da nossa cidade? Obrigado, Mota. E a última pergunta. Ni hao, meu nome é Agnes Sofia, sou nutricionista, mestre em Ciência de Alimentos, doutoranda em Alimentos, Nutrição e Saúde pela Universidade Federal da Bahia. E eu gostaria de parabenizar os organizadores pelo evento, e é sim um marco na história da Bahia que possamos continuar com uma rede de cooperação que seja vantajosa para todos, win-win, né? E aí eu gostaria de fazer uma pergunta relacionada ao painel 1, certo? Em relação ao representante da Bahia, eu direciono a pergunta em relação ao plano de cooperação e metas a serem atingidos, e fico muito feliz que a preservação, manutenção e recuperação da flora esteja contido nele. E me veio o questionamento se isso inclui também os dendezeiros, palmeiras que produzem o fruto para extração de azeite de dendê, ou palm oil, né? Pensando na perspectiva histórica, ancestral e cultural que o dendê representa para a Bahia, porque não existe Bahia sem acarajé, vatapá, né? E hoje somos o segundo maior produtor do Brasil. Porém, nossas plantações é quantidade de dendezeiros antigos, com mais de 50 anos, que dificulta a exploração econômica. E não estou me referindo à monocultura, né, por conta da fama que o dendê tem na comunidade internacional, e sim a uma perspectiva de sistemas agroflorestais, de valorização da agricultura familiar, principalmente também formado por mulheres afrodescendentes que transmitem o conhecimento ancestral da técnica de extração de pilão. E aí eu gostaria de saber isso, e também em relação aos processos de intercâmbio, né, em relação às universidades, se vão abrir também para áreas multidisciplinares, né, não só para engenharias e áreas de tecnologia, mas sim contemplando áreas em relação à saúde, de alimentos. Obrigada. Obrigado. O nome dela é? Alice. Agnes Sofia. Ah, tá bom. Sofia, eu vou pedir desculpas a você, mas como a sua pergunta é direcionada ao painel anterior, até em respeito aos palestrantes que aqui estão, a sua pergunta será respondida da mesma forma que as outras formuladas por qualquer pessoa aqui da plateia, ou mesmo quem está acompanhando pelas redes sociais, etc., poderão ser encaminhadas pelo e-mail que, ao final, a doutora Cássio irá pontuar, tá certo? Eu vou, então, agora já passar a palavra para cada um dos nossos convidados, inicialmente passando para, em 2 minutos, responder o que é possível responder e fazer as considerações finais. Vamos passar para o doutor Carlos Henrique, desculpa, para o doutor Celso de Arruda França, o nosso diplomata, conselheiro da diplomacia do Itamaraty. O senhor tem 2 minutos. É bom ter restituído os 2 minutos, que são insuficientes para falar o quanto que eu aprendi nos anos em que eu vivi na China. Eu prefiro falar sobre isso. Pela mensagem de tolerância que eu também vejo aqui na Bahia e que me cativa, eu cheguei em Pequim, como eu disse, na verdade eu fui na esteira da visita do presidente Lula em 2004 e voltei ao Brasil e aí fui definitivamente em 2005, com pouco conhecimento sobre a China, confesso. E, na verdade, era uma deficiência nossa no Itamaraty, porque eu também não estou aqui só para dizer as coisas boas que fazemos, mas também alguns erros, algumas deficiências que temos que corrigir. Porque a nossa embaixada em Pequim, quando eu cheguei lá, era muito pequena para a dimensão do relacionamento bilateral. E nenhum diplomata era fluente em mandarim. Ao contrário de outros países que já naquela época enviavam diplomatas que estudavam mandarim antes de chegar. E eu até, quando eu escolhi, porque eu estava assessorando um órgão da Presidência da República, e chegou a minha vez de ir para o exterior, e eu escolhi a China como primeira opção. E alguns colegas, vocês tenham em mente para ver como é a evolução do relacionamento bilateral. Em 2005, quando eu disse que eu queria ir para a China, muitos falaram, não, Celso, você deveria tentar ir para Nova York, para Washington, que são postos mais importantes. E eu falava, não, a China é onde está
acontecendo a grande transformação da economia no mundo, e é para lá que eu quero ir, como primeira opção. E isso causou uma perplexidade dentro da lógica do Itamaraty à época, mas hoje não. Hoje, claro, é considerado assim, prioritário. Mas vocês vejam que nesse período pequeno houve uma mudança de mentalidade dentro do nosso ministério. E dizer que eu sou muito grato ao povo chinês, porque me ensinou muito da cultura. Quando eu estive na capital antiga, Xi'an, vi como é que se desenrolou a Rota da Seda. E queria dizer que há um elemento comum na cultura chinesa com a cultura baiana, que é a palavra tolerância. E eu espero que a gente possa cultivar essa tolerância nos próximos anos. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Celso de Arruda, França. Agora, passa a palavra para Mr. Ma. 2 minutos.感谢刚才的提问。就刚才的提问，就是在这个居民生活的安全，还有如何提升这个居民居住的这个水平方面，就简单回答一下你的提问。我们这个智慧城市建设是包括智慧安防的。这个智慧安防它的最主要的目的就是协助我们的司法机关去及时的去做出一些在一些发生一些危险的事件，对于居民发生危险的时候，他们能够及时的能够反馈快速的反应，能够把这个居民的这个人身和财产安全降低到最小的这个范围。这个安防系统的快速反应系统就是主要就是为了保护咱们这个居民的安全的。所以这方面是我们城市建设的一个重点。另外一个，刚才我们的提问讲到，就是因为很多我们目前很多的居民现在生活在一个非常低的生活水平。对于这个智慧住宅、智慧城市建设，能不能把他们也能包括包容进来？这也是我们在做整体规划的时候fazer uma inclusão dos bairros menos favorecidos. Esse também é um planejamento muito importante da cidade inteligente. 实际的需求就是让我们每一个人，不管是这个生活水平如何，他们都能够享受到我们在这个智慧城市建设和智慧住宅建设能够受益能够受益。虽然我们的这个受益的水平可能有点差别，但是整体的安全、舒适、便利，在这方面应该是com certeza você vai desfrutar de mais conveniência. Obrigado, Mr. Ma. Nobres, você vai ser menos favorecido, claro. Senhor Ying, nós vamos confiscar o tempo do senhor, viu? Eu vou passar agora a palavra para Dr. Carlos Henrique Passos. Bom, eu acredito que essa pergunta que a Torrião fez sobre a questão das cidades inteligentes, eu acho que é o grande desafio, né? É muito mais fácil construir do que reformar. Nós sabemos disso, nós aprendemos quando construímos. A mesma coisa é no plano urbanístico. É muito mais fácil construirmos uma cidade e caracterizá-lo como uma cidade inteligente do que transformar uma cidade já feita, muitas vezes sem planejamento, numa cidade inteligente. Mas, certamente, isso não é impossível, né? Eu acho que o Brasil, de alguma forma, inclusive em várias dimensões, ela vem avançando nisso, mas tem desafios de custo, desafios institucionais. Nós sabemos que as cidades são de um plano municipal, mas com serviços estaduais, serviços federais, serviços sob gestão concedida. Todo esse arranjo, ele cria mais complexidade, mas ele não implica em dizer que é impossível fazer, né? Mas, certamente, eu acho que esse é o ponto, é o grande desafio. Eu já estudei muito sobre Smart Cities, eu sei que é uma diferença muito grande entre fazer e consertar. Mas, certamente, isso não deve nos desanimar em buscar uma cidade melhor. E eu tenho certeza que a tecnologia e a capacidade
dos chineses podem nos ajudar a alcançar isso. Muito obrigado. Eu vou passar a palavra para o doutor Acácio, para ele encerrar esse turno, né? Mas antes eu queria só deixar uma provocação para todos. Não existe cidades inteligentes, não existe retirada de carbono da atmosfera, não existe mudanças nas fontes energéticas sem mineração, né? Então, a mineração é fundamental nisso, e o governo da Bahia está bastante antenado. Parceria que nós temos com a SEI, que nós temos com a SDE, que nós temos com vários, está aqui, Fábio Viveiros da Casa Civil, Luciano da SDE, assim como outros companheiros da SDE, saibam que o governo é uma linguagem só e a gente compreende a mineração como uma fronteira importante do desenvolvimento. Mais uma vez, eu coloco a CBPM à disposição. Acácio, se alguém da comitiva quiser visitar ainda, antes de embarcar de volta a CBPM, conhecer os projetos que a gente está desenvolvendo, a CBPM estará à disposição mais uma vez. Então, muito obrigado, eu estou muito satisfeito de poder ter feito parte desse momento histórico para o governo da Bahia, para o governo chinês, que, sem dúvida alguma, mais uma vez a gente avança na integração de dois povos que têm uma íntima relação de vontade de transformar a realidade. Muito obrigado a todos. Acácio. Grato a todas, a todos pela participação, os brilhantes palestrantes. Eu quero dar uns avisos finais, pessoal. Peço gentilmente aí silêncio só para contextualizar. Ao final aqui, né, desse segundo painel, nós ofertaremos um almoço para todos. Peço gentilmente que respeitem os locais marcados, porque é uma tradição chinesa que os locais eles estejam identificados, né? Isso para a gente é um motivo, inclusive, de aprendizado. Então, peço a todos que respeitem, por favor. Ao final do nosso evento, nós teremos uma belíssima apresentação cultural, eu reitero, com elementos da cultura baiana e chinesa, né? E isso vai ser muito legal para a gente. Teremos o início às 14h30 em ponto. Graças ao bom Deus, a gente conseguiu cumprir aqui a nossa agenda de manhã. E também, ao final da apresentação, reitero que faremos o sorteio de alguns livros. Grato a todos, tenham um ótimo almoço e nos encontraremos às 14h30.